Imagine que o universo tivesse um departamento secreto, como um gigantesco balcão de atendimento ao cliente cósmico. Só que, ao contrário de uma fila interminável e de atendentes mal-humorados, esse balcão funciona de forma instantânea, veloz, sem burocracia e sem demora. É como se você pudesse pegar o telefone invisível, discar em silêncio e imediatamente alguém lá do outro lado já estivesse anotando o seu pedido. O detalhe é que a maioria das pessoas não percebe que já está pedindo o tempo inteiro, a cada palavra, a cada pensamento, a cada lamento que escapa sem perceber. E, sem saber, estão solicitando peixe estragado quando poderiam estar pedindo flores frescas, diamantes lapidados ou até mesmo um banquete celestial. Parece exagero? Pois é exatamente assim que Florence Scovel Shinn, a mulher que revolucionou a maneira como encaramos a vida espiritual e prática, descreve a interação entre nós e o universo. E hoje você vai descobrir as 3 palavras exatas que fazem o universo se curvar diante de você, como se reconhecesse em sua voz a senha secreta da criação. Mas antes que você pense que isso é apenas misticismo sem fundamento, fique comigo, porque o que vou te mostrar é tão aplicável quanto apertar o botão de comprar no Amazon Prime. Rápido, direto, sem enrolação e com entrega garantida. Enquanto muitos canais por aí oferecem palestras longas, cheias de teorias complicadas, gráficos coloridos e citações que parecem precisar de um dicionário à parte, aqui a proposta é diferente. Aqui nós não vamos servir um jantar de vários pratos demorados. Aqui você recebe um expresso de sabedoria, uma dose concentrada, forte, que acorda sua mente antes mesmo do café da manhã. Porque o que você precisa não é de mais informação para sobrecarregar sua cabeça. Você precisa de ferramentas simples, práticas e poderosas para transformar sua vida agora, não daqui a 10 anos. É por isso que este espaço é diferente. Enquanto outros falam sobre como o universo pode conspirar a seu favor, nós mostramos a linguagem exata. A senha precisa que faz essa conspiração se mover. E talvez você já tenha se pego repetindo frases como: nada dá certo para mim. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não sou capaz de conseguir isso. Reconhece alguma dessas? Eu sei que sim, porque todos nós já estivemos aí. Todos nós já olhamos para uma conta bancária vazia e pensamos: isso nunca vai mudar. Todos já sentimos o peso de acordar cansados antes mesmo de sair da cama e acreditar que a vida é uma corrida em que estamos sempre ficando para trás. Essa é a parte em que você se reconhece, porque não adianta fingir que nunca disse em voz alta, ou pelo menos pensou: não posso pagar por isso, ou isso é impossível para mim. E é exatamente aí que começa o problema, porque, sem perceber, você não estava apenas descrevendo uma situação, estava fazendo um pedido ao balcão cósmico. O universo ouviu, anotou e entregou fielmente mais daquilo que você disse que não poderia ter. Agora, respire fundo comigo e imagine essa cena. Você está diante de uma prateleira infinita. De um lado, existem prateleiras cheias de fracasso, dívidas, relações quebradas, doenças, limitações. Do outro, há prateleiras lotadas de oportunidades, abundância, alegria, saúde vibrante, relacionamentos cheios de amor. E a cada frase que sai da sua boca, você não está apenas descrevendo. Você está pegando um produto da prateleira e colocando na sua cesta. Quando você diz, nada dá certo para mim, é como se tivesse estendido a mão e escolhido uma caixa com mais obstáculos. Quando você afirma, eu não tenho sorte no amor, você simplesmente colocou mais um pacote de decepções na sua cesta. E quando você, distraído, solta um, eu não tenho dinheiro, adivinha? O universo responde como um atendente eficiente. Perfeito. Vamos entregar mais falta de dinheiro na sua casa, com frete grátis e entrega expressa. Você consegue perceber o poder disso? Não se trata de superstição ou de pensamento positivo bobo. Existe uma estrutura dentro do seu cérebro chamada sistema reticular de ativação. É como um radar que filtra as informações do mundo e te mostra apenas aquilo que confirma suas crenças. É ciência pura. Quando você decide comprar um carro vermelho, de repente começa a ver carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá, mas o seu radar só passou a destacá-los quando você deu a ordem. E é assim também com as palavras que você pronuncia. Se você diz, eu não posso, seu radar começa a encontrar cada vez mais motivos e situações para confirmar que você realmente não pode.
Se você declara nunca dá certo, o radar se encarrega de mostrar apenas os fracassos. Ou seja, você se programa para viver dentro da própria profecia que cria. E é aqui que entra a revolução proposta por Florence Scovel Shinn. Existe uma maneira de reprogramar não só o seu cérebro, mas também a frequência que você emite para o universo, e essa maneira está concentrada em 3 palavras exatas. Antes de revelá-las, eu quero que você pense em quantas vezes já pediu errado. Quantas vezes já se levantou pela manhã, olhou para o espelho e, mesmo sem dizer em voz alta, pensou: eu sou feio, eu sou cansado, eu sou azarado. E o universo, obediente, tratou de entregar mais feiura na forma de insegurança, mais cansaço, mais azar. É como entrar em um restaurante maravilhoso e pedir a comida mais estragada do cardápio. Não porque você gosta, mas porque está tão acostumado a pedir aquilo que já nem percebe. E quando chega o prato azedo, você ainda reclama, sem perceber que foi você mesmo quem o escolheu. Agora, me diga, não seria maravilhoso se, em vez de pedir peixe estragado, você pudesse pedir flores frescas todos os dias? Se, em vez de reforçar escassez, você começasse a reforçar abundância? Se, em vez de reafirmar sua limitação, você declarasse sua capacidade? É exatamente isso que Florence nos ensina. O universo não tem humor, não tem sarcasmo, não sabe quando você está só brincando. Ele apenas ouve e obedece. É como uma assistente virtual perfeita que não interpreta a ironia. Você diz, ela entrega. Você pede, ela providencia. Você reclama, ela envia mais motivo para você reclamar. Simples assim. E aqui, neste espaço, o compromisso é te mostrar de maneira rápida e poderosa como virar essa chave. Enquanto muitos preferem florear, enrolar ou complicar, a proposta aqui é clara: dar nas suas mãos a senha exata que transforma. Porque no final, tudo o que você quer é resultado. Você não está aqui para teoria. Você está aqui porque deseja que sua vida mude de forma real. E eu te prometo, quando você aprender as 3 palavras que movem o universo, você não vai mais olhar para suas próprias frases da mesma forma. Vai se tornar impossível falar sem perceber que cada palavra é um pedido. Vai ser como se tivesse descoberto o manual secreto do balcão cósmico. Então, antes que o seu café esfrie, preste atenção. O que você vai ouvir aqui pode parecer simples demais, mas é justamente na simplicidade que mora o poder. Florence não acreditava em complicações. Ela acreditava em princípios universais que qualquer pessoa poderia aplicar. Do banqueiro sofisticado à dona de casa simples, do jovem sonhador ao idoso cheio de memórias. E é por isso que hoje você também pode, porque o universo não diferencia títulos, diplomas ou status. Ele só responde ao que você diz. Imagine que cada palavra que sai da sua boca é como uma semente invisível lançada em um solo fértil que cobre toda a extensão do universo. Esse solo não questiona, não julga, não analisa se a semente é boa ou ruim. Ele apenas recebe, acolhe e multiplica. Se você joga sementes de espinhos, crescerão arbustos que machucam quando você tenta passar. Se você planta rosas, nascerão jardins perfumados. O universo é esse solo e suas palavras são as sementes. Florence Scovel Shinn descobriu que existem 3 sementes mestras, 3 palavras exatas que funcionam como comandos que reorganizam o jardim da vida. Eu sou, eu tenho e eu escolho. Essas palavras não são apenas frases soltas, mas gatilhos de criação. Elas acionam a engrenagem cósmica e reprogramam o radar interno da sua mente. É como se fossem códigos secretos de acesso, como aquelas senhas que destravam cofres, mas em vez de abrir apenas uma caixa de metal, abrem possibilidades infinitas diante de você. Comecemos com a primeira. Eu sou. Essa talvez seja a mais poderosa das 3, porque carrega em si a identidade, a raiz, a essência do que você acredita ser. Quando você diz, eu sou fracassado, o universo não discute, não te chama para conversar, não tenta te convencer do contrário. Ele simplesmente concorda e coloca na sua vida mais experiências que confirmem essa identidade. Quando você declara, eu sou azarado, você entrega ao solo cósmico uma semente de infortúnio e não demora para que situações aconteçam reforçando essa crença. Mas da mesma forma, quando você ousa dizer, eu sou abençoado, o universo obedece e envia bênçãos em formas inesperadas. Quando você afirma, eu sou capaz, oportunidades começam a surgir para que essa capacidade se expresse.
É como se a frase "eu sou" fosse a etiqueta que você cola em si mesmo. E o mundo inteiro passa a te tratar de acordo com essa etiqueta. Pense em um supermercado. Cada produto está lá, mas o que permite que ele seja reconhecido é a etiqueta colada na embalagem. Uma lata pode ter milho, mas se a etiqueta diz feijão, todo mundo vai acreditar que é feijão. Suas palavras "eu sou" são a etiqueta que você cola em si mesmo. Se você escolhe etiquetas de escassez, de limitação, de insegurança, é isso que o universo vai ler. Mas se você coloca etiquetas de abundância, de força, de luz, é isso que será reconhecido. Florence dizia que a imaginação é a tesoura da mente, que corta padrões e molda a realidade. Quando você usa "eu sou" com consciência, está recortando uma nova versão de si mesmo e entregando ao universo a forma exata do que deseja viver. Agora, a segunda palavra. Eu tenho. Essa é a chave da posse e da materialização. Muitas pessoas vivem dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho sorte. E o universo, como um balconista obediente, apenas anota: ok, essa pessoa não tem. E adivinha, ele continua entregando falta. É como entrar em uma loja, olhar para o vendedor e repetir: eu não tenho sapatos. O vendedor olha para você e pensa: perfeito, vou continuar sem lhe oferecer nenhum sapato, porque é isso que você está reforçando. Mas se você entra e diz: eu tenho direito a esse modelo, eu tenho condição de receber o melhor, imediatamente o vendedor se move para te atender. Quando você declara: eu tenho saúde vibrante, pode ser que seu corpo ainda sinta dores, mas você está plantando uma semente de cura. Quando você diz: eu tenho prosperidade fluindo para mim, mesmo que sua conta bancária ainda esteja no vermelho, você está reprogramando seu radar para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque lembra do sistema reticular de ativação? Ele é como um porteiro na porta do seu cérebro. Se você diz que não tem, o porteiro fecha a porta para qualquer evidência do contrário. Se você diz que tem, o porteiro começa a permitir a entrada de tudo que confirme essa posse. A frase "eu tenho" é como uma chave que destranca a percepção e cria espaço para que o invisível se torne visível. E chegamos à terceira palavra: eu escolho. Essa é a palavra do poder, da decisão, da autoria. Quantas vezes você se sentiu à mercê das circunstâncias, como se a vida fosse um tabuleiro e você uma peça arrastada pelo destino? Florence nos lembra que a vida não é uma partida em que você é jogado de um lado para outro sem controle. Você é o jogador que decide cada movimento. Eu escolho é a frase que recupera o comando, que tira você do papel de vítima e coloca no papel de criador. Quando você diz "eu escolho ser feliz", você não está esperando que o mundo te dê motivos para sorrir. Você está decretando que a felicidade será sua escolha, independentemente das circunstâncias. Quando você afirma "eu escolho prosperar", mesmo que ao seu redor haja crise, você está decidindo onde vai colocar sua atenção e sua energia. É como estar em um cardápio infinito. Você pode apontar para qualquer prato, mas muitas vezes, sem perceber, ficamos repetindo o mesmo pedido. Eu escolho preocupação, eu escolho medo, eu escolho escassez. E o garçom universal, eficiente como sempre, entrega exatamente o que você escolheu. Mas quando você se levanta e diz "eu escolho abundância, eu escolho paz, eu escolho amor", algo muda. Você deixa de ser passageiro e assume o volante da própria existência. Essas três palavras juntas, eu sou, eu tenho, eu escolho, funcionam como uma trilogia sagrada. São como três notas musicais que, quando tocadas juntas, criam uma melodia capaz de mover o universo. Não é à toa que tantas tradições espirituais falam sobre o poder da palavra, do decreto, da afirmação. Florence não inventou algo novo. Ela simplesmente traduziu, de forma prática e acessível, um princípio eterno que já estava presente nas escrituras antigas, nos ensinamentos dos sábios, nas descobertas da ciência moderna. E quando você começa a aplicar isso conscientemente, sua vida muda porque você muda o pedido que está fazendo. Agora, você pode estar pensando, mas não é mentira dizer que eu tenho algo que ainda não tenho? Não é auto-engano afirmar que sou próspero quando estou endividado? Essa é uma dúvida comum, e aqui entra a beleza do processo. Não se trata de negar a realidade atual,
mas de plantar uma nova realidade. Se um agricultor olha para a terra e vê apenas barro, ele não se engana ao dizer que ali nascerá milho. Ele sabe que, ao lançar a semente e regar, o milho virá, mesmo que agora só haja barro. Da mesma forma, quando você diz, eu tenho prosperidade, você está lançando a semente no barro da sua realidade atual. Pode parecer vazio no início, mas com o tempo, o que você declarou começa a brotar. E não pense que isso é apenas espiritualidade sem base. A ciência já comprovou o poder da linguagem sobre o cérebro. Estudos mostram que palavras positivas ativam áreas ligadas à motivação e à ação, enquanto palavras negativas fortalecem conexões com o medo e a paralisia. Ou seja, quando você repete "eu não consigo", está literalmente treinando seu cérebro para desistir antes de tentar. Mas quando você afirma "eu consigo", "eu sou capaz", "eu escolho vencer", está fortalecendo os circuitos da coragem e da perseverança. Florence uniu isso de forma brilhante. Espiritualidade e ciência não são opostos, são lados da mesma moeda. Agora quero te propor algo prático. Durante 7 dias, experimente substituir conscientemente suas frases automáticas por essas 3 chaves. A cada vez que se pegar dizendo "eu não posso", corrija imediatamente para "eu escolho". Quando perceber que disse "eu não tenho", substitua por "eu tenho direito a receber". Quando surgir a tentação de declarar "eu sou azarado", troque por "eu sou abençoado". Esse exercício parece simples, mas é como mudar a direção de um navio. No começo, o movimento é quase imperceptível, mas, ao longo do tempo, você percebe que está em um oceano completamente diferente. E aqui está o desafio. Faça isso por 7 dias e observe. Escreva em um caderno, fale em voz alta, declare diante do espelho. Trate cada frase como um comando enviado ao balcão cósmico. Você vai se surpreender com a velocidade com que as mudanças começam a acontecer. Não porque a realidade externa se transforme como mágica instantânea, mas porque você começa a enxergar novas possibilidades, a tomar novas atitudes, a vibrar em uma frequência que atrai o que antes parecia distante. Lembre-se, você já está pedindo o tempo inteiro. Suas palavras nunca ficam soltas no ar. Elas são sementes que caem em solo fértil. A escolha é sua: continuar plantando espinhos ou começar a cultivar flores. Florence acreditava que não existe destino fixo, apenas escolhas repetidas. E quando você decide repetir as escolhas certas, eu sou, eu tenho, eu escolho, o universo se move como um servo leal, trazendo até você o reflexo daquilo que ousou declarar. E aqui chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Você já percebeu que o universo não é uma entidade distante, punitiva ou caprichosa? Ele é, na verdade, um espelho impecável, um fiel servidor, um balconista cósmico que não questiona, não julga, não interpreta. Ele apenas responde. E se até aqui você vinha, sem perceber, pedindo as coisas erradas, essa é a hora de virar a chave. É o momento de começar a falar a linguagem que ele entende, a linguagem da criação consciente. E essa linguagem, como você já aprendeu, começa com 3 frases exatas, 3 portais de transformação. Eu sou, eu tenho, eu escolho. Agora, talvez você esteja se perguntando: e se eu esquecer? E se a rotina me engolir? E se eu voltar a repetir aquelas frases automáticas que sempre disse? Deixa eu te contar um segredo. Isso vai acontecer. É inevitável. O hábito de anos, talvez de décadas, não se desfaz de um dia para o outro. Mas não há problema nisso. Cada vez que você se pegar dizendo algo como "eu não consigo", você simplesmente para, respira e corrige. É como treinar um cachorro. No começo, ele se distrai, corre para o lugar errado, late sem motivo, mas, com paciência e consistência, ele aprende. Sua mente é igual. Ela foi treinada por muito tempo para repetir escassez, medo e limitação. Mas a partir de agora, com cada correção, com cada frase de poder, ela começa a aprender uma nova língua, a língua da abundância. E aqui entra o desafio que vai selar esse aprendizado. Por 7 dias, quero que você faça algo muito simples e muito poderoso. Vigie suas palavras. Não como quem vigia um inimigo, mas como quem cuida de um jardim. Cada vez que uma frase negativa surgir, substitua imediatamente por uma das 3 chaves. Se disser "eu sou azarado",
Troque por eu sou abençoado. Se perceber eu não tenho tempo, declare: eu tenho tempo para o que é essencial. Se ouvir a si mesmo falando eu não posso, corrija para eu escolho outra possibilidade. Esse é o exercício que transforma, porque não se trata de teoria, é prática, é aplicação direta. E mais, escreva essas 3 frases em lugares visíveis. Coloque no espelho do banheiro, na capa do celular, em um post-it na geladeira. Faça dela sua senha secreta, repetida tantas vezes até que se torne automática. Porque, no fundo, não estamos apenas trocando palavras, estamos trocando destinos. Cada frase é como um tijolo colocado na construção da sua nova vida. E a cada repetição, você levanta mais um andar do edifício que está erguendo. Agora, deixa eu te contar algo que talvez você não tenha ouvido antes. O universo não tem pressa, mas ele adora velocidade. O que isso significa? Significa que quando você se compromete com clareza, quando você declara com fé, as respostas começam a vir muito mais rápido do que imagina. Muitas vezes, em menos de 24 horas, você já começa a notar pequenos sinais. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade que surge, um problema que parecia sem saída de repente encontra a solução. Esses são os recibos do balcão cósmico, a prova de que o pedido foi registrado e já está a caminho. Mas atenção, para enxergar esses sinais, você precisa estar desperto. Precisa olhar com os olhos do eu escolho, não com os olhos do eu não posso. E aqui está minha pergunta para você, que vai além de tudo que falamos. Qual das 3 frases você vai usar primeiro? Pense nisso agora. Você vai começar com eu sou, assumindo uma nova identidade? Ou vai escolher eu tenho, declarando a posse do que deseja? Ou vai começar com eu escolho, retomando o comando da sua vida? Não há resposta certa ou errada, há apenas o seu primeiro passo. E eu quero que você deixe esse passo registrado aqui nos comentários. Escreva eu sou, eu tenho, ou eu escolho. Essa não é apenas uma interação com o vídeo, é um pacto público. É você dizendo ao universo, diante de testemunhas, o que decide pedir a partir de agora. E se você está sentindo que essa mensagem falou direto com você, então este é o momento de se juntar a essa comunidade de pessoas que decidiram viver de forma diferente. Aqui não há enrolação, não há discursos intermináveis. Aqui nós vamos direto ao ponto, como um café forte que desperta antes mesmo do sol nascer. Por isso, inscreva-se agora no canal. Não deixe para depois. Cada semana trazemos mais lembretes, mais chaves, mais formas de você afinar sua linguagem com a linguagem universal. Se você já percebeu o valor do que recebeu hoje, imagine o que ainda está por vir. E quero te deixar com essa imagem final, para que ela fique gravada no seu coração. Imagine-se diante de um imenso teclado cósmico. Cada tecla é uma palavra, cada palavra é um pedido. Por muito tempo, talvez você tenha digitado combinações que só geravam dor, falta e frustração. Mas agora você tem em mãos 3 teclas douradas, 3 comandos de poder. Sempre que tocar nelas, o universo inteiro se move em resposta. Sempre que repetir eu sou, eu tenho, eu escolho, é como se as engrenagens invisíveis começassem a girar em seu favor. Você não está mais perdido, não está mais à deriva. Você tem em mãos a senha exata, o código de acesso, o idioma dos milagres. Então vá. Antes que seu café esfrie, antes que a rotina te distraia, antes que a velha programação volte a dominar, levante-se e declare. Diga em voz alta agora mesmo, eu sou abençoado. Eu tenho tudo o que preciso. Eu escolho viver a abundância. Sinta o peso dessas palavras. Sinta como elas vibram dentro de você. Esse é o seu novo começo. Esse é o seu chamado para viver a vida não como espectador, mas como autor. Porque o universo sempre obedece, e a partir de hoje ele vai obedecer a você.